Olá, boa noite. Eu estou com a professora Solange, ela é nossa professora aqui do Marcílio Dias e ela faz atendimento no quarto semestre, professora de matemática. E nessa orientação de hoje, da nossa hora atividade, a gente vai falar sobre programas de educação digital e ferramenta de gestão. Tá? Então, eu vou apresentar para a professora o BI como sendo uma plataforma que analisa os dados da escola, do atendimento da escola. Eu quero falar para a professora que a gente analisa os dados, mas assim, o que a gente mais utiliza dos dados é a frequência, o BI aprendizagem que fala da frequência e também das notas, da avaliação dos alunos. Então, professora, aqui está o BI, né? Que são os gráficos, né? É um gráfico onde aponta todos os nossos, as plataformas digitais que a escola utiliza ou não utiliza, que é o nosso caso, né? Do EJA a gente não utiliza, mas no regular eles utilizam, desde o quinto, o sexto até o terceiro ano eles usam regularmente, diariamente essas plataformas, tá? Então aqui a professora pode ver que está tudo zerado. Então a gente tem 20 turmas só de ensino fundamental, estou falando do ensino fundamental da EJA. Então a gente tem 20 turmas distribuídas aqui no nosso município, com um total de 119 alunos matriculados. E aqui nessa coluna aqui está as plataformas. E a professora pode observar que ela está toda zerada. Né? Por quê? Por conta da nossa contextualização, da nossa localidade, a gente não tem a obrigatoriedade do uso das plataformas diariamente para o atendimento da EJA. O professor usa aonde tem o acesso. Né? Se a professora quiser usar nas suas aulas, a gente tem um laboratório, a professora pode usar. E daí vai mudar aqui nós somos aqui, ó, quarto período de o nono ano, tá? Então, se a professora quiser usar aqui, a gente vai, daí esse número aqui vai subir um pouquinho, tá? Então, isso aqui seria então BI. Quais as plataformas digitais a gente tem? Então, a gente tem várias plataformas digitais, não sei se a professora já conhecia ou não conhecia. Você já ouviu falar? Já. Uns são mais antigos, outros, né, mais novos, mas assim, a gente já faz algum tempinho, tá? Então, a gente tem o Desafio Paraná, que é do quizzes, que é bem bacana, que os alunos gostam de fazer. Aqui o atendimento que é o EJA, EAD, o nosso EJA não é EAD, ele é presencial, então a gente não usa. O Enem Paraná, tem o Inglês Paraná, tem o Inglês Paraná Team, tem o Inglês Paraná só para o professor, tem o Leia Paraná, Matemática Paraná, que é o CAM, daí tem o Matfic, a Programação Paraná, Redação e a Robótica. E a gente tem daí a sala de aula virtual que é lá no Classroom. Tá? Então, todos esses aplicativos aqui fazem parte, então, das nossas plataformas, então, educacionais. Tá? Mas eu quero estar falando com a professora, como professora de matemática, dessas duas aqui. Ó, tá? Então, tanto a CAM como a Matfic, elas são excelentes. Excelentes para a professora usar. E eu vou estar falando então um pouquinho do benefício de estar usando as plataformas nas suas aulas, né? E como usar. A gente pode, né, pegar o tablet, estar usando, né? Aqui na sede, que onde a gente está falando, tem um laboratório de informática que dá para usar ali, tem uma internet boa, né? Tem bastante computadores que dá para usar, né? Cada aluno usar o seu, tá? E o que acontece? Então, a gente tem duas plataformas de matemática. Né? A CAM é uma plataforma digital gratuita. As duas são gratuitas para os alunos que são matriculados das escolas públicas do estado do Paraná. Ela oferece conteúdos educacionais de alta qualidade para os alunos, para os professores e pais também. E ela não é só de matemática, ela também é de outras disciplinas também. Né?
o Khan, né? E o Matific é uma plataforma educacional mais voltada assim, para jogos. O aluno aprende jogando, sabe? É muito divertido. Os alunos do 6º ano, que eu já trabalhei e já acompanhei o professor usar, eles adoram, porque tem uma ilha de aventuras, é um jogo bem interativo, daí eles vão jogando, vão solucionando os problemas, vão indo, sabe? Aprendendo jogando. É bem bacana. E o legal é que as duas plataformas, né, como as outras, que eu não vou me aprofundar, elas estão alinhadas ao currículo, né, ao conteúdo já da BNCC, para as séries, né, e para as disciplinas, né, conforme o componente curricular. Tá? E assim, o que é bom? Por que é bom, né, usar? Porque foge um pouco daquela aula tradicional, de quadro, de giz, de copia, cansativo, né? A habilidade do aluno é desenvolvida de uma outra maneira. Os alunos aprendem de outras maneiras, né? O aluno não é só de copiar e no papel. Não aprende assim. Não aprende, professor. Então, assim, ela é bacana porque ela tem uma ênfase no desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno, também de forma lúdica, né, personalizada. A professora pode fazer ali, montar a aula da professora conforme o conteúdo. A professora vai escolhendo, eu quero isso, eu quero uma questão com essa habilidade, eu quero, sabe, assim, é bem bacana. E quais são as evidências? Então, assim, as evidências, então, assim, indicam que o uso frequente das ferramentas está associado à melhora da compreensão do conteúdo, sabe? E também para os conceitos matemáticos, mas para os outros conceitos também, mas a gente está falando das matemáticas. E isso aumenta o engajamento do aluno, sabe? Quando a aula é bacana, o aluno ele quer vir no outro dia para ter aula com aquela professora. A gente percebe isso, sabe? Por quê? Porque quer terminar aquele conteúdo, quer continuar, chama atenção, né? E isso reduz, então, a defasagem na aprendizagem. Aquela defasagem que a gente teve lá após a pandemia, que a gente ainda está lutando com isso, né? Isso melhora, né? E reduz a defasagem na aprendizagem do aluno, né? Qual que é a intencionalidade desse momento, professora, do que a gente está aqui falando, né? Então, você é mostrar para a professora, né? A gente está numa conversa na nossa hora de atividade, mas assim, 2 benefícios de trabalhar com as plataformas, né? Eu vou gostar muito que a professora trabalhe, assim, né? Porque a nossa turma do 4º semestre, eles são pouquinhos, a gente só tem 5 alunos matriculados, eles são jovens. Então, assim, eles vão gostar também, não do Matific, mas do Khan, que também dá para fazer, né, um aprendizado bastante bacana ali, preparar as aulas, né. E, então, assim, o uso dessas plataformas, elas são aliadas, sim, para a gente, né. No processo do ensino, ela promove a autonomia do aluno, porque ele pode deixar aquela questão para fazer depois, mas ela tem que voltar para poder finalizar, ela pode enviar, porque daí ele não vai aceitar, então ele pode escolher o que vai fazer antes também, sabe? O engajamento, no reforço dos conteúdos, e todas essas coisas, assim, porque assim, o acesso à cultura digital, ele está previsto na BNCC, né? Ele está previsto o acesso de todos os alunos, de todas as modalidades, até da pré-escola até o ensino superior, então assim, e o acesso às tecnologias é uma realidade, né? Embora a gente esteja num município, por conta de ser longe dos grandes centros, a gente tem comunidade, tem escola que não tem, mais isoladas, né? A gente tem escola, né, que a gente está bem aqui na divisa com o estado de São Paulo, tem escola que é mais perto quase do território de São Paulo do que aqui a gente está no Paraná, né? Onde a gente está aqui, né, na sede, que é mais distante. Então, assim, não tem escola que não tem luz, não tem energia. Por isso que não é cobrado, né? Mas nesses lugares a gente justifica e a gente também, né, coloca para trabalhar a metodologia ativa, que não precisa desse uso dessas plataformas, né, metodologia
projetiva é uma outra maneira também de ensinar, também, que é tudo de bom. Seria um outro dia para a gente falar, né? Então, assim, eu queria então deixar bem claro, assim, os programas, quais os benefícios dos programas digitais? Então, ele desenvolve habilidades específicas, ele adapta a diferentes estilos de aprendizagem, né? Ele vai se adaptando, né, a diferentes estilos de aprendizagem, porque não existe só um estilo, né, que o aluno vai aprender dessa maneira. Não, o aluno vai aprender daquela maneira, mas aprende de outra maneira. Cada um tem o seu jeito. E um tempo também, né? Também aprimora o aprendizado. Eu já sei, ele vai aprimorar aquilo que ele já sabe. Né? Ele avalia o processo também. Né? É bem interessante, porque daí, a professora pode... eu estou oferecendo hoje para eles isso aqui hoje. Daqui um mês, oferece mesmo para você ver como eles vão ágil, né? Vai ser ágil naquele desenvolver aquele problema. Por quê? Porque ela vai avaliando e ele vai melhorando, né? Ele vai, né? Até outras maneiras de solucionar um problema, que ele só tinha uma maneira, né? Então, assim, é bastante bacana. E também facilita o ensino, né? A gente não precisa ficar muito tempo focado numa coisa, né? Tem professores que a gente acompanha que eles não fazem mais prova de papel, assim, aquelas avaliações mais tradicionais. É tudo muito mais digital, pelas plataformas, né? Porque ele ranqueia o melhor, né? O que acertou, o que precisa ser melhorado. Tem questões que você vai escolhendo. Fora que incentiva o aluno, né? Sim, fora que incentiva o aluno, tá? Então, esse seria o primeiro momento. No segundo momento, então, também... Então, eu usei o quê? Eu usei, então, o BI, né? Para falar né? Da necessidade de estar usando, né? Então, através do BI, então, foi identificado pontos de atenção que precisa ser, né, melhorado. A baixa frequência na escola, ela está, às vezes, relacionada ao conteúdo da aula que o professor está dando. A maneira que o professor está trabalhando. Tem muitos alunos, assim, que a gente percebe que eles faltam logo naquele dia. Mas eles não voltam no outro dia que tem uma aula bacana, sabe? Então, assim, a baixa frequência também diz muito respeito ao engajamento, né? E às vezes limitado. Então, assim, se o professor não diversifica a sua aula, a sua maneira de ensinar, o aluno também vai sentir, né? Então, assim, quanto mais coisas, assim, vai usar sempre? Não, né? Eu tentei ensinar o conteúdo no quadro, não entrou. Então, tenta pegar lá, tenta usar a plataforma, escolhe lá, né? Porque você vai filtrando o que você quer e você vai achar uma maneira bacana dos alunos estar, né, fazendo, né? Então, diante então, de todas essas, né, essas coisas que a gente sabe dos benefícios, né? Então, assim, a gente faz um apontamento da necessidade, então, de ampliar esse uso desse recurso que está aí para a gente usar, né? De uso intencional da plataforma também, né? Porque às vezes a gente percebe também que o professor ele não prepara nenhuma aula bacana para usar aquilo. Faz assim por usar e também não tem resultado bacana, né? Porque assim, eu vou escolher 5 questões, mas 5 questões que eles podem desenvolver em 50 minutos de aula, porque é 50 minutos, né? Esse filtro o professor tem que fazer, né? Daí, então, também coloquei assim, das suas funcionalidades, né? Então, a funcionalidade também é integrar, né, esses recursos ao planejamento pedagógico. Vou planejar fazer meu PTD, eu sei que eu posso usar essa plataforma, o Khan, eu posso usar o Matific, eu posso usar o Quizzes, que é uma outra plataforma também, que você também vai buscando, vai selecionando, né? Que é o Desafio Paraná, né? E então eu coloquei assim questionamentos propositivos, como assim, como podemos utilizar os dados do Super BI para orientar as práticas pedagógicas mais efetivas? Então essa seria uma pergunta assim, para a gente, né, tentar responder, né? E também de que forma as plataformas digitais podem contribuir para reduzir as defasagens identificadas, né? Então, assim, esses questionamentos levantados, eu levantei 2, porque
eu sei que tem uma plataforma que ela me mostra como que está o aprendizado do aluno, né? Então, ela vai me orientar para que eu faça coisas diferentes, né? E também então, como seria o uso das plataformas digitais, seria uma coisa, né? Positiva. E ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar, não que talvez a gente, não vamos ter mais problemas com a defasagem, não, mas ela vai contribuir, né, para a redução da defasagem, né, dentro da escola. E daí, assim, de uma forma concreta, seria o uso dessas plataformas. Né? Por que concreta? Porque é concreta, a gente pode, é visual, é palpável, né? Você pode, né? Então, assim, e ela é muito bom. Ela já está ali pronta, né? Não é uma coisa assim que, é um jogo que eu vou ter que fazer. Sim. Né? Não, até pode fazer um jogo, né? Fazer um jogo assim, mas assim, quanto tempo vai levar para fazer, né? Se a gente já tem uma coisa pronta, né? Então, assim, é fazer o uso, né? O bom uso disso. Daí eu coloquei que a professora pode explorar, então, as ferramentas, selecionar as suas atividades alinhadas ao currículo, né? A gente tira o nosso conteúdo, o currículo, para pro EJA fundamental do currículo estadual, aquilo que eu coloquei lá no começo do semestre, né? Que está tudo separado ali por componente curricular. A professora pode pegar o conteúdo dali, olha, hoje eu vou falar sobre... E alinhar com o que está aqui, entendeu? Porque está tudo ali. Eu vou falar sobre potência. Opa, vou entrar no Khan Academy, potência. Tem potência aqui? Né? E daí a professora vai, não, meus alunos não estão nesse nível ainda, então eu vou ter que falar um pouquinho para depois entrar aqui. Fazer uma iniciativa. Isso, vai iniciar de uma maneira, mas eu sei que vou ter essa ferramenta para usar, tá? Também planejar estratégias pedagógicas, né? Não precisa, eu vou usar tal coisa, então numa aula lá eu tenho 9 aulas semanais, que é bastante, né? É bastante, então assim, eu vou usar 3 aulas dessa maneira. Daí nessa semana eu vou usar a plataforma e daí daqui 2 semanas, 3 semanas eu vou fazer uma avaliação na plataforma. Pode fazer? Pode, né? Só não pode querer usar sem a professora iniciar com eles, que a professora também tem que mostrar, né? Digamos assim, tem que entender como tem que entender como funciona também, né? Porque senão também a gente não pode cobrar um bom desempenho, né? Não tem nem como a gente também mensurar o aprendizado do aluno por ali, né? Porque se ele sentir uma dificuldade, a gente também trava diante daquilo que a gente não conhece, né? Sim. Então, essa iniciativa, o que ela visa? Então, fortalecer o uso das tecnologias, né, digitais, aliado ao processo de ensino-aprendizagem. Ela promove a autonomia, né? O aluno ele se sente mais, né, responsável pelo seu conhecimento, pelo seu aprendizado, né? Ela também o engajamento. Ela também a recuperação dos conteúdos essenciais. Aqui também é bastante importante, que esse ano a gente trabalhou o ano inteiro a recomposição da aprendizagem, né, por causa do SAEB. E o quanto tem coisas assim que ainda a gente percebe que a gente não conseguiu ainda. Embora tenha uma professora a mais na sala do 9º ano, na sala do 3º ano, é muita dificuldade. Então, na nossa escola foi semana passada a realização das provas. E a gente percebe assim que teve aluno que falou, nossa, meu professor não ensinou tal questão que caiu na prova. Por quê? Porque às vezes assim, as escolhas dos conteúdos também, a gente também não vai adivinhar, mas o que a gente tem que saber? O que é essencial? A gente sempre fala assim para o aluno, o que é essencial saber agora? Né? Se o aluno parasse de estudar agora, o que seria essencial ele saber de matemática, né? Se ele parasse de vir para a escola, ele aprendeu isso, ele vai levar para a vida isso. Então, assim, são coisas assim que o professor tem que, na hora de fazer, né, fazer o planejamento, tem que pensar nessa maneira também, né? Daí, no terceiro momento, seria, então, assim, fazer algum combinado, né? Se a professora gostou da sugestão, né? Então, a gente tem, então, as 2 plataformas, né? Tem outras também, mas, assim, essas 2 é voltadas para o componente curricular da matemática, né? E a gente pode usar na EJA também, né? Porque
O início foi tudo no ensino regular, fundamental e médio. Mas a gente pode usar em qualquer. Por quê? Porque o conteúdo da EJA também está lá, né? No fundamental e também está no médio. Então, né, são coisas que a gente pode usar também. Então, daí eu coloquei aqui que era apresentar a funcionalidade das plataformas, né? Que eu apresentei para a professora. Destacando, então, como elas podem ser utilizadas, né? Que reforça os conteúdos. Então, a gente falou sobre essa parte. A outra parte, a gente falou sobre selecionar atividades personalizadas, né? Tem joguinhos na matemática, no Matific, que são para os menores, eles podem colocar até o nome. Os bonequinhos, assim, sabe? Então, assim, tem uns dragãozinhos, digamos lá. Eles colocam o nome, eles colocam roupa, assim. É bem bacana, assim, sabe? Leva um tempinho ali para eles fazerem, mas eles também estão aprendendo, né? Sim. Então, assim, tudo no tempo deles também. Que respeita também, então a gente tem que respeitar o ritmo da aprendizagem do aluno, né? Promovendo autonomia, reduzindo a ansiedade, né? Que a gente tem essa coisa. A gente também tem essa coisa, será que eu vou dar conta? Será que vai dar tempo de ensinar tal coisa? Né? A gente se cobra muito, né? Principalmente então daqueles estudantes que também são aqueles mais fechados, né? Que são os que mais têm dificuldade, são os que a gente menos atinge, né? Porque são os que ficam mais assim... Os que menos perguntam. Menos perguntam, né? E não é que eles menos perguntam porque sabem de tudo, mas é porque às vezes eles têm essa dificuldade de perguntar, né? Então daí eu coloquei aqui, ó, né? Entre estudante com histórico de dificuldades escolares, né? Às vezes aí já tem também. Tem bastante, porque tem uns assim que se sente seguro de perguntar as coisas, né? Às vezes com vergonha, às vezes achando que vai falar uma coisa absurda, que as pessoas vão dar risada, tudo isso também, né? E às vezes até o jeito, a gente explica de um jeito, explica de um outro diferente, ele continua não entendendo. De repente o uso de uma plataforma é um terceiro modo de aprendizado e pode ser que ajude. Pode ser que ajude, sabe? Então, não entender. É bem bacana, assim, esse pensar, assim. E eu penso assim que a gente tem que usar tudo que está no nosso alcance, sabe? Assim, se for pro bem do aluno, para ele poder aprender, vale a pena. Isso, vale a pena. Porque, assim, é só pegar o negócio que está pronto ali. É claro que, né, na hora da atividade, você vai ter que separar, abrir, né, porque daí você vai vincular, né, a sala de aula, né? Então, eu quero esses alunos. A gente já tem os e-mails dos alunos, tudo pronto, tá tudo pronto ali. É só pegar, eu quero usar tal coisa. Então, né, a gente pode fazer umas coisas bacanas. E também incentivar, então, né, dessa potencialidade, seria incentivar o uso das plataformas de diferentes dispositivos. Tem o celular, os tablets, os computadores, né? Também ampliando o acesso para que os alunos também estudem outros horários, né? Claro que a gente não vai cobrar, né? Porque também a gente, como nós estamos, né? Em um lugar igual Guaraxaba, aqui na sede ainda, lá em casa, ali daquela descida para lá, eu não consigo o uso dos meus dados móveis, sabe? E às vezes as pessoas ficam, nossa, ficou sem internet. Fiquei, porque da minha casa os dados móveis não pega, não tem a rede. Então, assim, para vir uma mensagem pela telefonia mesmo, mensagem, eu não consigo, tipo assim, eu quero fazer tal coisa, um código. Vem um código, eu tenho que vir um pouco para cá para poder receber o código, para poder ir lá em casa então, tem bastante aqui. E tem bastante aqui, né? É onde tem a amplitude da rede, né? Então, assim, também, né, se a gente pudesse cobrar deles, né, estudar num momento alternativo e deixar à vontade também, né? E também fora do ambiente escolar, porque, assim, começa o aprendizado aqui, mas às vezes, tá fazendo tal coisa, despertou. Né? E tem aprendizado ali também, né? Despertou, eu não entendi agora, entendi aquilo, né? E, por último, integrar os recursos digitais ao planejamento pedagógico. Né? Então, tudo isso que eu falei para a professora são recursos digitais. Né? Que a rede de ensino das escolas públicas do estado do Paraná já tem, assim, tem algumas que eu conheço há 4, 5 anos atrás. Elas foram só aprimorando, né? Mas começou com o Inglês Paraná, começou com a Redação Paraná e uma plataforma de matemática. Depois veio mais um, e não vai parar, né? Porque a gente está sempre em movimento. Então, assim,
sempre, né, no planejamento pedagógico, alinhado, né, então as atividades da RCO também, que é importante a gente verificar, né, se bem que o nosso, ele não tem nada ali, né, às vezes tem disciplina que não tem, o professor que vai colocando como anexando o conteúdo, né, mas assim, a gente está alinhado ao currículo estadual, né, então com foco sempre na recuperação de conteúdos, no desenvolvimento de habilidades cognitivas e tecnológicas, né, são habilidades que a gente tem que desenvolver nos alunos, né? Sim. São adultos? São. Vai desenvolver? Vai. De que maneira? Não da mesma maneira de um adolescente, de uma criança, mas vai desenvolver. Sim, vai ajudar para a vida dele, né? Vai ajudar para a vida dele, porque assim, a gente sai daqui, vai no banco. Como que é sacar dinheiro no banco? Né? A gente sente dificuldade de colocar o cartão, colocar uma senha, colocar... Tem pessoas que não conseguem esperar. Então, assim, qual que é essa habilidade, né? O teclado, alguma coisa, são habilidades que a gente tem que ter, né? Desenvolver isso neles. Desenvolver isso neles muito bom, né? E é isso, professora. Então, né, a gente falou sobre, né, na hora de atividade, sobre, né, as plataformas digitais, sobre, né, fazer o bom uso delas, né? Não sei se a professora quer falar alguma coisa, quer... Não, só que... vou já começar a dar uma olhada nessas plataformas aí. Isso, acho que vai ser interessante com os alunos. Sim, daí quem sabe a gente sai do vermelhinho, né? Já começa ali, né? Começar a ficar. E daí eu tava pensando, quando eu tava preparando esse momento pra gente, até mesmo pros alunos que às vezes não vêm, né? Que é o caso do nosso aluno que a gente tem essa semana que tá viajando, vai vir só amanhã, né? Então, assim, se a professora tivesse uma coisa preparada, assim, se ele tivesse também, né? Podia, acesse tal plataforma, faça tal coisa, né? Porque também seria uma maneira também de acompanhar, mesmo que ele não estando presente, de acompanhar também, né? Se precisar. Pra ele não ficar por fora do conteúdo, chegar, né? Sim. Tendo que repor. Sim. E a gente também de não ter que... ficar voltando tanto, né? Isso, com aqueles que estão, né? Porque faltou umas, 2, 3 está na sala. Mas aquele também, para acompanhar, vai ter que ter aquele conteúdo. Daí você fala, né? Olha aqui, olha ali, a professora preparou isso, tem o quiz, tem isso, assim, né? Passar as atividades, que eu sei que os professores fazem isso nos grupos, né? Do WhatsApp. Mas é interessante as plataformas também. Sim. É bem legal. Então tá, então agradeço a professora, né? A professora Solange tá 3 noites com a gente? 3 noites, né? 3 noites. Muito obrigada, professora.